Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a pesquisadora Ana Carozzi, que está em Belo Horizonte, fazendo um doutorado lá na UFMG, e acabou de voltar do Sanduíche, né, na França, e ela estuda o Canguilhem. Ela tem formação tanto em filosofia quanto em psicologia também, doutorada na filosofia, e vai ser muito interessante, tenho certeza, essa conversa com ela, porque é um autor muito importante e pouco lido ainda na filosofia no Brasil. Tem poucas teses, poucos trabalhos acadêmicos sobre ele, né? E, é legal saber que tem pessoas em outras regiões também. Eu mesmo vim conhecê-la há pouco tempo, né? Saber dessa pesquisa dela. E obrigado pela sua presença aqui, Ana, e vou começar perguntando, então, por que a opção por esse autor na filosofia, quais os temas que te interessaram, se você pensa essa relação com a psicologia também, sobre os temas que o Canguilhem aborda, né, na relação entre filosofia e a área da saúde e tal, para começar perguntando sobre o seu interesse na obra dele. Obrigado pela presença aqui. Olá, Caio, obrigada pelo convite. É um prazer, né, poder trocar também um pouco assim com alguém que está estudando, que estuda, né, o Canguilhem, que é um autor que a gente sabe que ainda é pouco estudado no Brasil. Então, obrigada pelo convite. E, bom, eu chego assim no Canguilhem, na verdade, quando eu comecei a fazer meu mestrado, ao estudar o Foucault, quando eu comecei, eu fiz o mestrado sobre o Foucault, né, a questão da constituição do sujeito, os processos de subjetivação. Ali, ao conhecer um pouco dos textos e dos cursos do Foucault, os anormais, e a leitura mesmo assim sobre o Foucault me leva, né, a conhecer o Canguilhem, sobretudo, num primeiro momento, o texto, o livro do Normal Patológico. E naquele momento, assim, eu chego também para estudar o Foucault muito interessada pela história da loucura e pelo nascimento da clínica. E esses dois temas, né, que são temas da área assim, da saúde mental, que era uma coisa que já me interessava desde essa época, essa ideia da constituição do sujeito, se os sujeitos, como é que a subjetividade, né, de um indivíduo, como é que ela se relaciona com a história, com os dispositivos, com as instituições. E o texto do Foucault sobre a história da loucura é um texto que me chamou demais a atenção na época. Eu fiquei muito interessada nesse assunto, sobretudo porque o Foucault, né, faz uma grande descrição assim, de como que a forma como se constitui a loucura na nossa modernidade tem a ver com uma certa produção, né, de um saber. E aí você tem a produção de um saber e você tem a produção de um sujeito também, que é o louco. Então, essa chave, né, de compreensão, que é a chave de compreensão do Foucault, da constituição assim, das epistemes, a produção do saber, e que o poder também produz, né, subjetividades, era uma coisa que foi o que me motivou a fazer o mestrado. E dessa leitura do Foucault, eu chego no Canguilhem, e o que me chamou muito a atenção no Canguilhem, no Normal Patológico, foi justamente perceber que ele tem uma discussão muito parecida do que o Foucault vai fazer quando a gente está lendo o final do Normal Patológico, que é a segunda parte que ele publica só em 63, sobre as normas sociais e tal. Mas a primeira parte, o Canguilhem está falando de algo que também se parece demais com isso, ou seja, da ideia de que as coisas não estão dadas e de que tem uma margem de contingência, tem uma margem
do acaso, tem uma margem de algo que tem que ser constituído na experiência e que não está dado imediatamente. Só que o Canguilhem está falando do lugar da biologia, assim, isso me chamou demais a atenção. Quando ele está falando do conceito, e aí, né, vou aproveitar aqui para falar para os ouvintes, assim, de que o Canguilhem defende, né, a ideia de que a vida, ela não tem a vida, ela não é algo que tem uma substância, que tem um sentido, uma essência, um sentido único, e que a vida é algo que, na sua relação com o meio, que ela vai, né, se constituir. E então isso tem uma implicação para o conceito de normal e para o conceito de patológico, que justamente você não vai ter como definir o que é o patológico de antemão, porque essa relação do que vai ser patológico vai ser justamente a forma como essa vida, no decorrer do tempo, da experiência, como que ela vai se relacionar com esse meio, se ela vai ter uma tolerância, se ela não vai, e essa capacidade, essa capacidade de constituir normas que vai dizer de um estado patológico ou não. E isso foi algo que, assim, saindo, então, de uma discussão mais política e social, entra num campo que é um campo do biológico mesmo. Isso foi algo que me levou a querer estudar o Canguilhem mais a fundo e justamente perceber que ele, né, além do normal patológico, tinha muitos outros textos assim sobre essa ideia. E aí a minha pesquisa do doutorado, ela tenta então compreender o que, assim, né? Eu tento pensar, na verdade, assim, são duas questões que estão em jogo. Tem uma questão que é o conceito de vida e na esteira do que o Canguilhem fala, né, de fazer uma filosofia da medicina, pensar a questão da medicina contemporânea. A minha pesquisa é em filosofia contemporânea, então minha ideia é pensar coisas assim, questões da nossa atualidade. Então, o que estaria em jogo para mim, então? Se a gente pensa na medicina contemporânea, e aí eu estou pegando um ponto bem específico, assim, de pensar as novas tecnologias, as novas ferramentas de manipulação da vida, ou seja, a capacidade que a ciência, junto com a medicina, tem hoje de intervir numa célula, de manipular, de transformar e de intervir nisso que a gente chama de vida. Então, assim, a minha tese, a ideia é trabalhar, então, como é que ficaria essa ideia de individualidade biológica. Como que eu posso sustentar esse conceito do Canguilhem de vida, que é o conceito de normatividade vital, num mundo que está hoje com intervenções na vida ou seja, o meio ao qual a vida se relaciona, que para o Canguilhem ainda não era um meio tão, eu diria assim, com intervenções tão profundas nas células, inclusive na decomposição do que seria o organismo. Como é que fica, né? A minha tese, eu estou tentando responder um pouco essa pergunta. Seria o primeiro ponto, assim, de descrever um pouco o que o Canguilhem sustenta como conceito de vida e tentar problematizar o que é essa biologia, que seria a biologia molecular, né? Uma coisinha que eu vou ler aqui rapidamente, é esse o ponto, assim, que na verdade o Canguilhem até toca nesse ponto da biologia molecular, mas o que eu defendo é justamente que daquele momento em que, sei lá, que ganharam o prêmio Nobel, né, o Monod, o Jacob e o Wolff, né, que aquele momento ali, né, que é a descoberta que eles falam que a vida ela é informação,
para mim, o que eu defendo é que a gente, hoje, em 2021, você tem ferramentas e dispositivos novos que, assim, decompuseram muito mais a vida. Então, assim, aquilo que o Canguilhem entende como um organismo, que é um todo, que precisa ser compreendido na sua totalidade, como é que fica esse conceito de individualidade biológica num meio inserido nessa compreensão da vida que é completamente decomposta? Então, esse é um ponto, porque essa ideia do Canguilhem, do conceito de vida, é o que vai ser uma espécie de base para ele pensar, então, a vida na medicina. Porque o que a medicina faz é cuidar da vida, é preservar, uma técnica e uma ciência na confluência de várias ciências que tenta preservar a vida. No caso, a vida humana que nós estamos tratando, né? Mas aí eu perguntaria, né? Como é que ficaria, então, a questão da clínica, que é um conceito defendido pelo Canguilhem, que é a ideia de clínica como aquele saber, que é um saber que se dá na experiência da relação entre o médico e o paciente, que não é só o saber ali experimental, né? O saber dos exames, todo esse saber ele é muito importante, mas ele precisa dialogar, ele precisa ser constituído junto com o saber da clínica. E aí eu me perguntaria, assim, né? É uma pergunta que eu me faço na tese, de que como é que fica, então, assim, como é que é possível pensar numa medicina e numa clínica que quer cuidar e que quer preservar a vida, mas uma vida que está completamente assim, decomposta e molecularizada por um outro saber, que é o saber da biologia molecular. Então, assim, eu tento juntar um pouco do que é uma filosofia do biológico ali, do Canguilhem, que é para pensar o conceito de vida, e eu tento linkar isso com uma praxis, que é essa ideia da clínica. A minha questão, ela está sobretudo querendo pensar a medicina contemporânea, assim. Mas eu sei que isso é muito amplo, assim. Eu estou tentando justamente porque você fala assim, medicina, uma coisa gigantesca. Você tem separações, assim, você tem o hospital, você tem os dispositivos de exame, você tem as classificações, você tem uma medicina que é uma medicina mais doenças que são crônicas, doenças que são agudas, doenças que são epidemias. Então, assim, é uma gama de coisas enormes, assim. Mas o que eu estou tentando, assim, né? Aonde que eu estou querendo chegar? Na esteira do Canguilhem, pensar uma filosofia da medicina, ou seja, pensar qual que é o sentido de uma ciência e que é uma arte também, que tem como objetivo cuidar e preservar a vida, como que, junto com esses conceitos do Canguilhem, como é que eu posso pensar essa medicina hoje, sabe? Então, assim, a partir dessa ideia, né, da medicina molecular, que é compreendido pelo Canguilhem, até ele vai falar sobre isso, né, como uma nova concepção da vida, na medida em que ela porta nela mesma uma informação, a gente entende que essa medicina molecular avançou ainda mais hoje em seu conhecimento, transformando enormemente essa conceituação proposta pelo Canguilhem. E aí, apesar do Canguilhem ter refletido sobre a questão da vida enquanto informação, ele não parece ter discutido propriamente a molecularização da vida e as consequências para o conceito de individualidade biológica. Pensar essas transformações nos interessa na medida em que as modificações conceituais sobre a vida têm implicações para a concepção de vida no campo da biologia, mas incide também, e aqui se encontra o nosso interesse maior, no campo da medicina. A nossa pesquisa, portanto, vai fazer o caminho inverso do Canguilhem. Se o filósofo parte de alguma forma, de seus estudos da medicina, né? Porque ele começa com o normal e patológico, sobre a patologia,
para pensar o conceito de vida, porque o livro Conhecimento da Vida é posterior, nossa pesquisa parte da compreensão desses novos conceitos sobre a vida, né, da molecularização, para pensar os impactos dessas transformações no campo da prática médica. Para Canguilhem, a concepção de vida é o leitmotiv para se compreender a prática médica, que seria uma técnica que se ocupa de preservar a vida. Então, o Canguilhem, no Normal e Patológico, né, ele demonstra que a medicina tem um estatuto de técnica ou arte no cruzamento de várias ciências, valorizando o saber da clínica e da terapêutica como atividades essenciais do médico, fazendo frente à depreciação herdada do cientificismo do século XIX. Ele relembrava a primazia histórica da clínica sobre as ciências da vida, essas que nascem da experiência subjetiva, depois da observação clínica do anormal e da doença, assim que a primazia axiológica, né? A tese visava, então, mostrar que a história e o estatuto científico da medicina não deviam ocultar a origem subjetiva e clínica, nem conduzir a depreciar sua arte de tratar, ou seja, de cuidar, né? Em francês vai ser soigner. A questão colocada pela conferência, o Estatuto Epistemológico da Medicina, uma das últimas conferências proferidas pelo Canguilhem, busca afirmar a dignidade científica das ciências que a medicina aplica contra a depreciação positivista e, mais largamente, visa reivindicar o estatuto científico da medicina ela mesma, contra sua redução à arte de tratar e cuidar. Porque é muito importante, Caio, uma coisa que, assim, às vezes é uma leitura do Canguilhem talvez menos atenta, e como ele defende muito essa questão da clínica, do saber, que é constituído na experiência, como se ele, sim, então ele é anticientífico e é meio tecnofóbico, e não é nada disso. Na verdade, a meu ver, a compreensão que eu entendo, assim, que, na verdade, o Canguilhem, ele estuda a biologia e ele o estudo experimental da fisiologia, o estudo experimental da vida é super importante. Na verdade, o que ele quer mostrar é que a medicina é um saber que não é apenas ciência, mas a ciência é muito importante. Mas é um saber que precisa ser forçado, a ciência ali, a ciência objetiva, precisa ser forçada a dialogar com outro saber, que é um saber da experiência clínica, né? Então, a medicina, né, porque ela é uma arte de tratar, cuidar, é que ela é uma ciência da vida. E além disso, Canguilhem mostra que não há contradição em conceber a medicina como arte e como ciência, que seu estatuto dual procede de sua origem subjetiva e sua finalidade terapêutica. A gente diria com a Céline Lefebvre, né, a sua finalidade soignante, que seria de cuidar, né? A medicina, então, não se reduz apenas ao cuidado, pois ela trata, mas é também por tratar que é preciso se opor ao cientificismo e colocar em suspenso os parênteses no qual a ciência aloja a arte de cuidar e o sujeito doente. Nesse tempo que eu fiz o sanduíche, eu tive contato, que eu não sei se você também deve conhecer um pouco, que é isso que eles estão chamando, que é uma vertente, assim, Canguilhem não falava sobre isso, mas a ideia de uma filosofia do cuidado. Para mim, o que o Canguilhem chamava de fazer uma filosofia da vida, que seria, né, buscar todos os sentidos, fazer uma discussão filosófica sobre a vida, e aí pensar a vida não só como um conceito da biologia, mas pensar a vida numa dimensão antropológica, histórica e ética. Para mim, a filosofia do cuidado ela vai nessa esteira. Então, assim, a epistemologia histórica do Canguilhem busca mostrar a clivagem existente entre saber da medicina, e é nesse sentido que seu pensamento nos autoriza a nos dirigir a uma filosofia do cuidado,
pois não se trata de lamentar o esquecimento da subjetividade e da arte do cuidado, mas entender seu significado e estudar de maneira precisa as ciências e as práticas que, para curar, constroem esse esquecimento. A tese central do Canguilhem demonstra o esquecimento da subjetividade do paciente, da necessidade da relação médica e do estatuto dual da medicina. Segundo Lefebvre, que é uma comentadora que eu uso bastante na tese, autoriza, então, uma leitura ética da sua filosofia da medicina. Ela nos encoraja a solicitar novas demandas de acordo com seu método, através do prima de uma filosofia dos valores, da questão clássica da articulação entre arte e ciência e a questionar as implicações médicas das novas ciências dos organismos vivos, bem como as transformações práticas e relações de cuidado que eles resultaram. Canguilhem conclui uma conferência de 85, afirmando que a resposta à questão do estatuto epistemológico da medicina levanta outras questões para além de uma epistemologia da medicina. E aí é precisamente na esteira dessa resposta, desse para além, que se situa uma filosofia do cuidado. Ou seja, a ideia de que tem questões, eu estou defendendo, né, no meu trabalho, que tem questões de ordem ética que são importantes serem levadas em consideração. Então, seria mais ou menos por aí, assim, que está caminhando a tese. Então, de passar dessa discussão do conceito de vida para defender na verdade, para tentar sustentar, né, na trilha da filosofia do cuidado, tentar sustentar a ideia de vida, nesse sentido que o Canguilhem defende, né? A vida como contingência, como errância, e também com a sua dimensão valorativa, da necessidade de se instituir normas. Porque, ao meu ver, o que uma medicina extremamente objetiva busca é uma espécie de se precaver de tudo, de uma medicina, quando a gente fala, né, da medicina de precisão, que é uma medicina preditiva, preventiva, etc., é claro que é importante você ter várias coisas que vão talvez antecipar coisas, mas se a vida de um organismo, ela, na conceituação dada pelo Canguilhem, que a gente defende, é algo que só vai acontecer na sua relação com o meio, isso vai ser numa linha do tempo, como que é possível você antever completamente tudo? Sabe? Como que não é possível você controlar isso? E isso, na verdade, tem muitas implicações, que é o que a gente chamaria hoje de que as pessoas têm que ter todo mundo é responsável pela sua saúde, que você tem que fazer tudo antes mesmo de que qualquer coisa vá acontecer, uma supervalorização, uma superresponsabilização do sujeito como próprio responsável da sua saúde. Então, são implicações assim, dessa questão, que são coisas que a gente já está vivendo, assim, e que eu acho que é super interessante assim, pensar, porque problematiza, inclusive, a questão da relação do homem com a sua própria vida. Quando você consegue compreender que a vida ela tem essa dimensão da contingência, você consegue entender que é necessário que algo se dê no tempo, que uma relação vai ser constituída e que a partir dessa relação que é possível encontrar um modo, né, um modo de saúde que vai ser singular. Então, é mais ou menos assim, são essas as coisas que estão caminhando, né, na tese, que me motiva. E isso tem uma relação, você me perguntou no início da questão da psicologia, isso tem uma relação muito grande, assim, por um outro caminho que eu sigo, da psicologia, sobretudo da psicanálise, que é uma abordagem, né, da psicologia que entende as formas de adoecimento como modos
modos singulares, né? Assim, você tem uma classificação, você tem uma ideia de estrutura, mas você tem uma compreensão do singular e da necessidade de que o cuidado e de que a cura, ela se dá de uma forma singular. Então, assim, para mim, eu conheço agora, atualmente, eu tenho visto muitos textos até do campo da psicanálise que têm buscado coisas no Canguilhem que são super interessantes e que apontam para essa questão da singularidade e que tem interessado também alguns psicanalistas, assim. Então, é mais ou menos por aí. Muito bom, Ana. Gostei bastante. Eu, eu só pediria se você pudesse falar um pouco mais sobre a questão da clínica, você falou rapidamente, porque me parece que é bastante importante para você pensar também a questão do espaço, né, da clínica, esse espaço específico que foi construído, né, uma construção histórico-social, em que a intervenção no corpo doente acontece, né? E de lá é que vai surgir o conhecimento, ou pelo menos vai se tornar possível determinado conhecimento sobre aquelas doenças e sobre a cura. Como é que você pensa a importância desse espaço da clínica no Canguilhem e na sua pesquisa? Bom, eu acho que tem uma coisa que o Canguilhem fala que é muito interessante, que ele fala assim, né? Só existe medicina porque existem sujeitos doentes, e não existe um saber sobre a doença e só depois você tem o doente. E aí ele fala assim, só existe, né, a medicina porque você tem sujeitos que falam sobre o seu sofrimento, sobre aquilo que os acomete, né? E aí ele está falando só, ele não está falando de doenças mentais, ele está falando de doenças. Então, é no momento que você tem um sujeito que chega num consultório médico e relata o seu mal-estar, é a partir desse momento, é a partir disso que o médico, se você for lá atrás de como que se constitui o saber da medicina, que ele é a partir dessas falas, é a partir da descrição dos sintomas, e aí depois você vai ter uma investigação para dentro do corpo humano, e aí tem até assim, é um processo, né, que se dá na história do conhecimento, mas assim, o que se dá ali na relação entre o médico e o paciente é um saber que vai constituir parte do que vai ser esse patológico, entendeu? E nesse sentido, que o Canguilhem defende que muitas vezes o que é o patológico para um indivíduo não vai ser para outro. Ele dá vários exemplos, assim, sobre, por exemplo, a questão da glicose. E a gente pode pensar até, por exemplo, se você for pensar nos parâmetros científicos, por exemplo, de exames, a gente sabe que ao longo da história isso muda. Se você pensar 50 anos atrás, o que era determinado para ser patológico, por exemplo, no caso de uma alteração de glicose, é diferente do que é hoje. E aí você também vai ter a várias gama de doenças que existem e tal. Então, essa questão do saber, né, que se constitui a partir da palavra do paciente e desse mal que ele sofre, é super importante para poder determinar até para se fazer um diagnóstico. Mas não para por aí, assim, não é só a questão do diagnóstico, etc. Mas é questão do tratamento, da terapêutica. Porque às vezes o que vai ser bom para um não vai ser bom para outro. Os pacientes, né, as pessoas, elas são extremamente complexas e variadas. Então, é muito interessante, porque através, por exemplo, do relato do Goldstein, que era um neurologista, né, e que trabalhou com pacientes vindos da guerra, que tiveram lesões cerebrais, fica muito claro que a forma como cada paciente foi sendo tratado e que como aquele médico ali, naquele momento, o Goldstein, como ele teve um cuidado e constituiu um saber ali na escuta daqueles pacientes,
cada um teve uma forma de conseguir se rearranjar. Nesse momento, inclusive, que surge a ideia, né, de como que as funções cerebrais não tinham uma localização fixa, e que ele percebe que tinha uma plasticidade, uma capacidade normativa de constituir novas funções em pacientes que estavam com partes do cérebro lesadas. Mas isso se dá de forma singular. Isso não tinha uma receitinha de bolo para todos e de forma igual. Então, é muito interessante esses relatos, porque, assim, às vezes, por exemplo, para uma doença que tem um vírus, por exemplo, ou uma bactéria e tal, é claro que você vai ter, às vezes, protocolos que já estão bem estabelecidos na ciência. Mas até que se chegue a esses protocolos já bem estabelecidos, você tem um saber que vai ser constituído na relação do médico e do paciente, porque o médico ele vai aprender a como lidar com aquilo que é a doença, ou como ela se manifesta, ou como tratar, ou como fazer nesse processo. Então, assim, a gente tá aqui no século XXI, você quer ter um monte de doença que já está muito bem descrita, que já se sabe muita coisa, etc, etc. Mas tem outras que têm furos, tem zonas que estão meio embaralhadas e tem doenças novas. Então, assim, né, a ideia de que a gente não tem como tratar a doença, que é algo da relação do sujeito com o meio, de forma objetiva, porque você vai precisar, nessa relação, entender, escutar para constituir o saber do que é essa doença que está acontecendo e como tratá-la. Então, assim, é muito interessante isso. É uma discussão tão profunda, assim, sobre, no fim, assim, as últimas consequências. É uma discussão tão profunda sobre a vida, e eu acho super interessante, porque são coisas que parece que hoje, num curso de medicina, não tem, né? Disciplina, por exemplo, de filosofia da medicina, ou mesmo epistemologia da medicina, parece que é pouquíssimo. Quando tem, é raro. E são questões que em cursos mais antigamente, né, faziam parte assim dos cursos de medicina. Então, assim, a gente tem sim uma especialização crescente e uma objetivação desse saber, né? E o Canguilhem está mostrando exatamente como que a abertura para o saber que se dá na experiência com o doente é super importante para constituir o saber sobre a doença e sobre o tratamento, sabe? É mais ou menos por aí. Daí a importância dessa ideia de clínica, né? Que eles chamam de clínica. Muito bom. E eu queria perguntar aqui como é que você pensa a possibilidade de releitura do Canguilhem para um momento como o nosso, que a gente está vivendo uma pandemia e que tem consequências sobre todas as nossas relações sociais, criou um novo meio para nós, né? Nós aqui no Zoom, no YouTube, né? São novos meios que estão se constituindo e os seres viventes aqui estão lidando com isso de uma maneira inédita e cada um também se singularizando a seu modo, né? Como que você pensa o Canguilhem na pandemia? Pois é, super interessante isso, porque isso que você falou assim dos novos meios, assim, é exatamente isso. Da mesma forma que você vai ter novos meios aos quais os seres, né, os viventes vão ter que se relacionar, essas relações vão ter impactos, vão ter, sei lá, talvez novas formas de adoecimento vão surgir, mas às vezes também novas formas de soluções, porque para algumas pessoas, essa nova forma de se relacionar, essas novas interfaces, podem muitas vezes ter, talvez, melhorado muitas coisas na vida, né, da pessoa. Então, na verdade, eu acho que pensar esse momento atual nos mostra como é importante estar atento a essas novas formas de se relacionar com o meio e pensar que vai haver impactos que podem ser
benéficos e podem ser maléficos, assim. Mas pensando um pouco mais assim na questão da pandemia, eu acho que a pandemia também, ao mesmo tempo que ela nos convoca para uma reflexão do coletivo, você tem, porque a discussão do Canguilhem, ele fala muito da questão da individualidade, né, biológica de cada organismo, e a gente vê, né, por exemplo, essa questão do Covid, que é uma doença super nova, a gente vê como é que cada organismo responde muito. Você tem uma série de sintomas que são parecidos, etc., mas a forma como cada organismo reage é muito particular, e isso é uma coisa que ainda é um certo enigma assim, para os cientistas, para as pessoas, porque realmente é algo que eles ainda não sabem explicar como é que acontece. Mas, ao mesmo tempo, também essa questão da pandemia nos leva não só a se preocupar com uma questão individual, mas também tem uma dimensão do coletivo que é colocado, né? De pensar as relações assim, humanas e de que você tem que abrir mão, talvez, de se relacionar de uma certa forma, porque senão você pode transmitir ou você pode também se contaminar. Então, essa questão evoca muitas discussões, assim, né? E eu acho que o pensamento do Canguilhem nos ajuda, assim, a ter uma atenção para a questão do individual, mas também do coletivo e dos impactos que isso vai ter, assim, daqui a pouco. Não impacto negativo que eu estou querendo dizer, mas pensar que vai ter consequências, né? É um novo meio que se abriu, assim, e que todos nós estamos tendo que nos relacionar com essas novas formas, né, de vida, vamos pensar assim. Ou seja, são novas capacidades normativas que estão sendo convocadas, né? É isso. E a questão também de lidarmos de forma diferente com o nosso meio, pensando esse meio, o meio ambiente, né, de forma abrangente, e isso é uma questão coletiva também, né? Que eu não sei, eu sou meio É, mu cético quanto a que a gente vai aprender, eu acho que não, mas enfim. É muito interessante isso que você falou, só mais uma coisinha, que assim, a medicina, no geral, essa medicina que eu estou chamando, né, molecular, e até, por exemplo, você pensar na genômica, que tem um investimento atualmente pesado, assim, na, na, no saber, assim, sobre para tentar entender o funcionamento dos genes, para tentar entender como que esses genes se interagem, e assim, o estudo das proteínas, do metabolismo, etc, etc. Mas o que está acontecendo no mundo hoje, a pandemia, que é uma consequência de uma certa forma da alimentação, do homem, dos impactos do meio ambiente, de que realmente o homem está destruindo o planeta e que os governos não têm pensado nisso. O Canguilhem, e assim, aí na esteira, né? Goldstein, Canguilhem, esses caras, eles tinham uma ideia de meio que a impressão que me dá é que a gente, até um pouco da filosofia, assim, a dimensão da importância do meio no qual o vivente está inserido é de uma importância que eu acho que assim a pandemia nos mostra isso. Eu não sei se vai ter esse efeito, mas se você for pensar que o meio no qual o vivente está inserido determina a forma, sei lá, formas de adoecimento, formas de saúde, etc., a gente está inserido num planeta em que assim, o nosso meio, nosso mundo circundante está sendo destruído. Então, se eu for pensar na qualidade do ar, na qualidade da água, no que você se alimenta, então, assim, os processos de produção industrial, o que isso tem de impacto para a saúde humana? Então, assim, são coisas que
a medicina ela está preocupada em decifrar o organismo humano, mas a entender e a talvez pensar numa normatização, pensar em coisas que são importantes para a vida humana, na relação com o meio, isso não é uma questão para a medicina. A medicina está pensando no funcionamento do organismo e no medicamento que vai poder solucionar um problema. Agora, a relação que a gente está estabelecendo com o ar, com a água, com o alimento, com, sei lá, o lazer e etc., isso não é uma questão assim de saúde, vamos dizer assim. O médico, ele não, muitas vezes, a não ser que for um bom clínico, ele não vai te perguntar assim, como é que está a sua vida, como é que você se alimenta. Às vezes sim, se você for numa coisa que é especialidade de, sei lá, estômago ou nutrição. Mas se não, essa percepção global, ela não está em questão. E a pandemia é como se fosse assim, um escancaramento de que o modo como a vida industrial se colocou é um modo que vai cada vez mais nos adoecer, assim, vai cada vez mais surgir vírus que podem ser letais, etc, etc. Então, assim, eu acho que o pensamento do Canguilhem é extremamente atual, se a gente for puxar essas questões, assim, e são coisas que realmente me surpreendeu muito, assim, de também nunca ter parado para pensar nessas questões, assim, da relação do vivente com o meio e de ter essa, assim, essa percepção mesmo, assim. E eu acho muito interessante esse assunto e acho que é um filósofo que realmente merece ser mais estudado, assim, e ir pegando mesmo quem está indo um pouco nas esteiras, assim, do Canguilhem e talvez mais atualizados até, e que está pensando nessas questões, né? Eu acho que é bem interessante. Muito bom, Ana. Gostei muito da conversa. Não sei se você Beleza. quiser dizer mais alguma coisa aí, fica à vontade. Não, é isso. Eu acho que eu fui falando assim bem livremente, assim, posso talvez ter falado alguma imprecisão, mas no geral a minha pesquisa está caminhando assim, essa discussão que está em jogo assim para mim. E te agradeço mais uma vez pelo espaço, para divulgação também, né, do pensamento do Canguilhem e para poder me realmente conversar assim, com alguém que também estuda, que conhece um pouco mais, e que é sempre legal, né, fazer isso. Muito bom. Estamos crescendo aqui a nossa pequena comunidade de estudiosos do Canguilhem. Muito legal. Verdade. Obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo aí que assistiu a gente nesse vídeo. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam também, para continuarmos a conversa, e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.